Olá pessoal, tudo bem? Eu prometi para vocês uma série de vídeos aí sobre funções inorgânicas. Funções inorgânicas é uma forma de você representar compostos inorgânicos. Mas o que são compostos inorgânicos? Compostos inorgânicos são compostos que são formados por quase todos os elementos da tabela periódica e que não são carbono. Ou seja, são elementos ou são substâncias, são fórmulas químicas que possuem todos os elementos químicos da tabela periódica e que não têm carbono, exceto os que nós temos aqui descritos no slide: CO2, CO, Na2CO3 e KCN. Embora contenham átomos de carbono nessas fórmulas, elas não são consideradas substâncias orgânicas, e sim substâncias inorgânicas. Então, dióxido de carbono, monóxido de carbono, carbonato de sódio e cianeto de potássio são considerados compostos inorgânicos. Dentro das substâncias inorgânicas, nós podemos representá-las através das funções químicas inorgânicas, que são os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Primeiramente, ácidos. De forma geral, ácidos são substâncias que têm sabor azedo, formam soluções aquosas condutoras de eletricidade porque sofrem ionização. Todos? Não, nem sempre todos. Alguns sofrem ionização, podem conduzir eletricidade. Tem a capacidade de mudar a cor de certas substâncias. E um exemplo bem típico é o ácido sulfúrico. É um ácido forte empregado nas indústrias. Outros exemplos: ácido lático, encontrado no leite, ácido acético, encontrado no vinagre, ácido fórmico, encontrado no veneno da formiga, por isso o nome fórmico, ácido ascórbico e ácido cítrico, encontrado nas frutas, geralmente em frutas cítricas, como por exemplo a laranja. O que é um ácido? O que é a função inorgânica ácido? Existem algumas definições, dentre elas a de Arrhenius. Segundo Arrhenius, ácido é toda substância que em meio aquoso libera ou ioniza, formando H+. Libera H+, ou ioniza H+, em meio aquoso. Esse H+, é a espécie exclusiva na forma de cátion, ou seja, a espécie carregada positivamente, H+. Em alguns casos, o H+, pode ser escrito na forma de H3O+. O H3O+, por sua vez, é o produto da hidratação desse H+. Então, o H+, reage com água, formando H3O+. Logo, às vezes, algumas literaturas representam o H+, como o H3O+, e vice-versa. Vamos aos exemplos. O HCl é um ácido que tem um hidrogênio ionizável, porque em meio aquoso ele libera H+, libera esse H+, e libera o seu respectivo ânion. O HNO3 também é um ácido, porque ele libera um H+ e seu respectivo ânion. O H2SO4 também é um ácido, porque ele libera H+. No caso, ele tem a possibilidade, o potencial de liberar 2 H+, porque tem 2 hidrogênios ionizáveis. O H3PO4 é um ácido também, porque tem um potencial, no caso, de liberar 3 H+. Ele vai liberar os 3? Depende. Às vezes ele libera só um, libera 2, ou pode até liberar os 3, dependendo da situação. Nesse caso aqui, a gente pode observar que a definição de Arrhenius faz sentido. Então, toda espécie química que em meio aquoso libera H+, é considerado um ácido. Então, nós temos aqui 4 exemplos de ácidos. O ácido, por sua vez, tem algumas classificações. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, nós podemos classificar como monoácido, diácido, triácido e tetraácido, conforme a quantidade de hidrogênios ionizáveis que a molécula contém. Também podemos classificar os ácidos quanto à presença ou não de átomos de oxigênio na molécula. Por exemplo, o HCl não possui oxigênio na molécula, logo ele é conhecido como um hidrácido. E as moléculas cuja espécie química tem hidrogênio que sofre ionização conforme a definição de Arrhenius e tem oxigênio, é considerado um oxiácido. Por exemplo, HNO3.
Quanto à força, quando nós falamos de força de ácido, existem ácidos muito fortes, ácidos moderadamente fortes e os ácidos fracos. Isso quer dizer o quê? É a capacidade, é a tendência que uma determinada molécula tem em sofrer ionização. Qual é a tendência? Isso é em porcentagem. Quanto mais perto de 100% o potencial de ionização, maior vai ser a força desse ácido. Em regra geral, para os hidrácidos, são considerados ácidos fortes o HI, o HBr e o HCl. São considerados ácidos moderadamente fortes o HF e ácidos fracos, os demais. Quando nós falamos de oxiácidos, nós teremos que levar em consideração essa fórmula química geral aqui, ó, HX, EZ, OY, sendo X o número de átomos na molécula, átomos de hidrogênio na molécula, E ou Z o número de átomos do determinado elemento da tabela periódica, Y é a quantidade de átomos de oxigênio na molécula. A subtração da quantidade de átomos de oxigênio com a quantidade de átomos de hidrogênio vai me dar um parâmetro que varia de 0 até 3 e que vai me dar uma informação de força de ácido. Se M for igual a 3, o ácido é muito forte. Se M for igual a 2, o ácido é forte. Se M for igual a 1, o ácido é moderado. E se M é igual a 0, o ácido é fraco. Quando o ácido é muito forte, quer dizer que, adicionando essa espécie química em água, ela vai liberar rapidamente os hidrogênios, ou seja, ele sofre ionização instantânea. 100% dos átomos de hidrogênio vão sofrer ionização. Isso acontece, por exemplo, com HClO4. Fazendo a subtração da quantidade de átomos de oxigênio com a quantidade de átomos de hidrogênio, nós temos o valor de igual a 3. Isso quer dizer que é um ácido muito forte. Seguindo esse mesmo raciocínio, você consegue determinar se o ácido é forte, se M for igual a 2, se o ácido é moderado, se o M é igual a 1 e se o ácido é fraco para M igual a 0. Quero fazer um adendo aqui para o ácido H3PO3 ou para os ácidos H3PO3 e H3PO2. O H3PO3 ele é constituído de 3 átomos de hidrogênio. Porém, ele tem 2 hidrogênios ácidos. Se ele tem 2 hidrogênios ácidos, 3 menos 2 é 1. Ele é um ácido moderado. Cuidado, então, com o H3PO3, assim como com o H3PO2. Desses 3 hidrogênios que tem na fórmula, apenas 1 é hidrogênio ácido. 2 menos 1 é 1, ou seja, também é considerado um ácido moderado. Como escrever a fórmula molecular de um ácido a partir dos íons e vice-versa? Você vai levar em consideração o seguinte esquema. O cátion, o único cátion ou exclusivo de uma ionização de um ácido é o H+, porque segundo a definição de Arrhenius é isso, é toda espécie química que em meio aquoso libera H+. O que sobra vai ser o ânion. E aí o ânion você vai ficar ligadinho no valor da carga negativa. O valor da carga negativa para esse exemplo genérico é X. Então, o X vai determinar a quantidade de hidrogênios na tua fórmula. O valor da carga negativa é que vai determinar a quantidade de hidrogênios na tua fórmula. No caso aqui, X é o valor da carga. Então, a minha fórmula vai ser HXA. Outro exemplo, nós temos aqui, ó. No caso, qual a espécie química, ou melhor, qual é a fórmula química formada entre H+ e PO4 3-? Vejam, o valor do meu ânion é 3-, ou seja, a quantidade de átomos de hidrogênio que eu terei na fórmula vai ser 3, ou seja, a fórmula vai ser H3PO4. Então, a fórmula química é H3PO4. Atenção, atenção, não se confundam aqui. Quando você faz esse procedimento aqui, não aparece mais nenhuma carga na fórmula química. A fórmula está neutralizada, é neutra. Em regra, o H+ ionizável em um ácido oxigenado está ligado a um dos átomos de oxigênio. Então, quando você observa uma fórmula química que é um oxiácido, então H2SO4, esses hidrogênios, que são os possíveis hidrogênios ionizáveis, em regra, esses hidrogênios estão ligados aos átomos de oxigênio. Então, se você desenhar uma fórmula de Lewis, você vai, de antemão, primeira etapa é colocar o hidrogênio do lado dos átomos de oxigênio. Por quê? Porque os hidrogênios estão ligados aos átomos aqui mais eletronegativos.
que no caso é o oxigênio. Mas existem exceções, que nós já comentamos. As exceções são H3PO3, que na verdade é um diácido, ou seja, desses 3 átomos de hidrogênio, 2 são ionizáveis, ou seja, estão ligados ao oxigênio, e um deles está ligado ao átomo de fósforo. O H3PO2 é um monoácido. Isso significa dizer que desses 3 átomos de hidrogênio, um hidrogênio é ionizável. Os outros 2 estão ligados ao átomo central fósforo. Nomenclatura. A nomenclatura para os ácidos se refere a tanto aos hidrácidos quanto aos oxiácidos. Falando em hidrácidos, o nome é feito com a terminação hídrico. Então, é ácido mais o nome do elemento seguido da terminação hídrico. Por exemplo, HCl, ácido clorídrico. Algo importante a dizer aqui a vocês é o seguinte, que o ácido clorídrico, o nome do ácido já está diretamente relacionado ao nome do seu ânion respectivo. Então, o HCl ele vai liberar H+, então H+, e o que sobrar vai ficar na carga negativa, ou vai permanecer uma carga negativa, vai ser o Cl-. Qual o nome do Cl-? E aí você vai levar em consideração esse esquema aqui, ó. Se o ácido termina em hídrico, o seu respectivo ânion vai terminar em eto. Então, nós temos o ácido clorídrico, o seu ânion vai ser cloreto. E essa tabelinha aqui servirá justamente para a gente fazer esse esquema. Nós temos aqui a terminação de um ânion e do ácido, ou seja, eles estão relacionados, a terminação do ácido com o seu respectivo ânion. E aqui nós temos presença ou não de oxigênio, então nessa coluna aqui é presença ou não de oxigênio, e aí você consegue, através desse esquema, determinar, através do ânion, do nome do ânion, da terminação do nome do ânion, relacionar com o nome da terminação do ácido e vice-versa. Para tanto, existe um macete para gravar essa tabelinha aqui, ó. Começando do ito aqui, ó, indo da esquerda para a direita, para baixo, para a esquerda, para baixo e para a direita. Vejam só: mosquito, teimoso, tipico, timato, timeto, nuvidrico, sem oxigênio. Essa linha aqui são espécies químicas que não têm oxigênio. Então, eu fiz esse caminho aqui, ó: mosquito, teimoso, tipico, timato. Eu estou fazendo esse caminho que eu vou desenhar aqui, ó: mosquito, teimoso, tipico, timato, timeto, nuvidrico, sem oxigênio. Então, eu fiz esse caminho para vocês conseguirem gravar esse macete. Esse macete vai servir para você gravar como que eu vou relacionar o nome do respectivo, da terminação do ânion com seu respectivo ácido. Então, mosquito, teimoso, tipico, timato, timeto, nuvidrico. No caso aqui, são os ácidos ou os ânions sem oxigênio. E os ácidos, ou melhor, que possuem oxigênio, ou seja, os oxiácidos. Como é que a gente faz a nomenclatura dessas espécies? Quando o elemento forma apenas um oxiácido, usa-se a terminação ico. Então, nós temos ácido, o nome do elemento, final ico. Por exemplo, ácido carbônico, ácido sulfúrico, ácido bórico, ácido fosfórico. Então, se eu tenho um ácido carbônico, seu respectivo ânion vai ser carbonato. Tira o ico, coloca o ato. Ácido bórico, qual o respectivo ânion? Borato. Tira o ico, bota ato. Adiciona ato. Em caso de oxiácidos possuírem duas formas, aí vai depender da quantidade de oxigênio. A espécie química ou ácido que possui mais oxigênio vai ter terminação ico. E a espécie química que possui menos átomos de oxigênio vai ter terminação oso. Então, exemplos: 2 ácidos do nitrogênio, HNO3, HNO2, ácido nítrico, mais oxigênio, e ácido nitroso, menos oxigênio. Ácido sulfúrico, H2SO4, 4 átomos de oxigênio, e H2SO3, ácido sulfuroso. No caso de alguns ácidos possuírem mais de 2 tipos de fórmula, ou seja, mais oxigênios do que o que a gente mostrou anteriormente, você vai ter que adicionar esse prefixo per ou o prefixo hipo. O prefixo per é para fórmulas químicas que possuem o máximo de oxigênio. Por exemplo,
HClO4 é o máximo de oxigênio que tem para o ácido do cloro. Então, é ácido perclórico. Tirando um oxigênio, sai o prefixo P. Agora é o ácido clórico. Se eu tirar mais um oxigênio, ou seja, tirar um oxigênio daqui, eu terei o HClO2. Aí eu terei o ácido cloroso. Se eu tirar mais um oxigênio, eu terei que adicionar o prefixo hipo. Aí nós temos o ácido hipocloroso. A nomenclatura das espécies químicas são muito importantes para você determinar, principalmente, informações de textos, tá? Então, vamos a alguns outros aspectos. Quando eu falo de ionização dos ácidos, eu estou dizendo que os ácidos têm capacidade de sofrer ionização, de formar H+, de liberar H+. Essa liberação de H+, pode ser na forma de etapas. Por exemplo, se eu tenho um ácido diácido, 2 hidrogênios ionizáveis, esses hidrogênios podem ser liberados em etapas. Então, primeiro libera um, depois libera outro. Vejamos o exemplo do ácido sulfídrico. O ácido sulfídrico, em uma primeira etapa, libera um H+, formando H+, e formando o HS-. Numa segunda etapa, esse HS- vai se comportar como um ácido para liberar outro H+. Então, HS- libera outro H+, formando S2-. Somando essas duas equações químicas, eu terei a equação química geral, que é H2S mais 2H mais S2-. Percebam que, quando eu tenho duas espécies químicas em lados opostos de duas equações químicas diferentes, eu posso cortar, eu posso cancelar. Então, dessa forma, nós temos aqui algumas espécies químicas e seus nomes são H2S, ácido sulfídrico, é um ácido hidrácido. HS-, ele é um ácido, ele se comporta como um ácido, mas não tem um nome propriamente de um ácido. Ele é chamado de monohidrogênio sulfeto, porque já tem carga. Ele pode também ser chamado de bisulfeto ou também sulfeto monoácido, porque tem apenas um hidrogênio. E o S2- é o sulfeto. Outro exemplo interessante, o H3PO4. O H3PO4 tem 3 hidrogênios ionizáveis, ou seja, ele pode fazer 3 etapas de ionização. Primeira etapa, perde um hidrogênio, H3PO4, perde um hidrogênio, forma H2PO4-. O H2PO4-, por sua vez, comporta-se como um ácido, perde outro H+, formando o HPO4-. Percebam que a cada momento que ele perde um hidrogênio, aumenta a carga negativa. O HPO4-, vai se comportar como um ácido na próxima etapa, vai perder outro hidrogênio e vai aumentar a carga negativa, terminando como PO4-. Eu posso somar essas três equações, vai ter a equação geral. Desta forma, teremos como nomes, nomenclatura aqui. Primeiro, H3PO4 é o ácido fosfórico. O H2PO4- é o dihidrogênio fosfato ou fosfato de ácido. O HPO4-, é o monohidrogênio fosfato ou fosfato monoácido. E o PO4-, é chamado de fosfato. Principais exemplos de suas aplicações. Vou falar de dois, pelo menos, para a gente finalizar. O ácido clorídrico, o HCl, é um ácido geralmente impuro, ele é vendido no comércio como nome de ácido muriático. O ácido clorídrico é encontrado no suco gástrico produzido pelo estômago, responsável pela acidez estomacal. É um reagente muito usado na indústria e no laboratório. Inclusive, o HCl é usado na limpeza de pisos após a caiação das paredes, cal hidratada, hidróxido de cálcio, para remover os respingos de cal. Ou seja, o ácido vai reagir com uma base para formar um sal e água. E também é usado na limpeza de superfícies metálicas antes da soldagem dos respectivos metais. Lembrem-se que o ácido clorídrico é um ácido forte. Ácido fluorídrico tem a particularidade de corroer o vidro, devendo ser guardado em frascos de plástico. Por esta razão, é usado para fazer gravações sobre o vidro.